Boa tarde, Hare Krishna. Então hoje a gente vai responder duas perguntas que estão totalmente interligadas, tem tudo a ver. Uma pergunta é da Ananda Kunda, de Niterói, que ela perguntou assim de uma forma muito prática, para definir o que o Dharma inclui, o que o Dharma significa na prática, o que significa realmente viver de acordo com o Dharma. E a outra pergunta é do João Paulinho, de São Paulo. Ele perguntou assim, como que eu faço para eu viver o Dharma nas 24 horas do meu dia? Viver assim, o Dharma realmente permeando todas as atividades do meu cotidiano. Então, são altamente complementares, né? Tem tudo a ver. Assim, quando a gente vai falar sobre como fazer algo, né, assim, de forma completa, como fazer algo, né, de uma forma geral, a gente só pode falar de princípios, né? Por exemplo, se a gente for falar assim, o que significa ser um bom médico, né? Assim, um bom médico, aí a gente não vai ter como falar de detalhes práticos do cotidiano. Se a gente quiser definir o que é um bom médico, a gente vai ter que falar, um bom médico é alguém que é ético, né? Alguém que é zeloso pelo seu paciente. Isso são os pilares, são os fundamentos de um médico. Agora, como ele vai aplicar isso em diferentes circunstâncias, por exemplo, numa situação que ele tem que decidir entre a vida de dois pacientes, é uma situação muito específica, né? Então a gente tem que discutir esses detalhes, mas mais importante que os detalhes são a essência, são o fundamento, porque os detalhes vão mudar, os detalhes vão depender de muitas circunstâncias que são, assim, é, que são muito variáveis, né? Que vão depender de muitos ajustes assim, do nosso cotidiano, que vão depender de questões de acordo com o local onde a gente vai estar, né? Com o tempo, que vão depender do evento que estiver acontecendo. Agora, o fundamento ele não muda, ele se aplica para tudo. Então, quando a gente fala de Dharma, assim como viver de acordo com o Dharma, vão ter os detalhes, né? Então, por exemplo, como que eu vou aplicar o Dharma no casamento? Como que eu vou aplicar o Dharma na minha profissão? Como que eu vou aplicar o Dharma na paternidade, na maternidade? Como que eu vou aplicar o Dharma numa situação em que eu estou tendo rivalidade com uma pessoa? Tudo isso são, assim, aplicações. E, claro, a gente tem que discutir essas aplicações, assim, esses detalhes. Mas a essência é que tem certos fundamentos que a gente tem que fazer para que a gente realmente assimile o Dharma e a gente possa aplicar de acordo com essas circunstâncias, né? Não adianta a gente só aprender a aplicar o Dharma numa circunstância. Então, antes da gente ir para as circunstâncias, para os detalhes, a gente tem que entender a base do Dharma. E aí, Chaitanya Mahaprabhu, assim, que é o grande avatar de Krishna, né, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, ele fala que existem 5 pilares do Dharma que a gente tem que se estabelecer neles. Uma vez estabelecido neles, a gente vai poder ir para esses detalhes, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre esses 5 e aí depois a gente tenta focar mais na parte dos detalhes, assim, se sobrar tempo. Se não sobrar tanto tempo, isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas vamos falar. Então, quais são esses 5 pilares, né? Primeiro de tudo, a gente precisa do que é conhecido como sadhusanga. Você precisa estar, né, sangha, associado com sadhus, com pessoas que estão buscando avançar espiritualmente, que também estão querendo viver o Dharma. A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de ajuda. Nesse mundo é normal que existam grupos de pessoas que sim, se dedicam a estudar o mesmo assunto, que trabalham no mesmo assunto, porque quando você está junto com uma comunidade, quando você está trabalhando com outras pessoas, o que acontece é que você pode evitar muitos erros, né? Se as pessoas já fizeram algo e deu errado, você pode pegar carona nas experiências delas. Se elas já fizeram algo e deu certo, então isso poupa muito tempo, né? Isso também dá um senso de proteção. Então, nós somos inevitavelmente influenciados pela nossa companhia, pelas pessoas com quem a gente vive. Tem um psicólogo do século passado que ele é muito famoso, chamado Milgram. Milgram ele era filho de pais judeus e os pais dele foram torturados, né, em campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o Milgram ele ficou muito perturbado assim com isso, né, como que aquelas pessoas eram capazes de fazer aquele tipo de atrocidade, né? E mais do que isso, quando eles eram julgados nos tribunais, tipo o Tribunal de Nuremberg, esses tribunais que julgaram as pessoas envolvidas com os campos de concentração, eles simplesmente falavam que eles fizeram o que fizeram porque foram mandados, né? Assim, eu estava só cumprindo ordens. E tem até um termo em psicologia para isso que é chamado Amitsprechen, né? Que significa maldade burocrática, né? Eu fiz porque era só minha profissão, só estava fazendo o que me mandaram. Então,
O Milgram, ele queria entender como que, dependendo da nossa influência social, a gente pode realmente agir de formas muito torpes, né? Agir de formas totalmente erradas, estando convicto que a gente está agindo de forma errada e ainda assim aliviar a nossa consciência por causa disso. E aí ele fez um experimento que ficou bem famoso, onde ele bota duas pessoas, uma para fazer perguntas e a outra para responder as perguntas. Só que tem um detalhe, se a pessoa que está respondendo ela erra uma pergunta, ela toma um choque. E quem dá esse choque é a pessoa que está fazendo as perguntas. E a cada vez que ela erra, o choque fica mais forte. E aí, esse tinha uma pegadinha, tinha um detalhe nesse experimento dele, que a pessoa que estava fazendo as perguntas, ela realmente era uma cobaia. Eles eram alunos da universidade que estavam ganhando para ir lá e ser uma cobaia, ficar fazendo pergunta e dar choque. E a pessoa que estava respondendo as perguntas e tomando choque quando errava, na verdade era um ator, né? Ele era comprado, ele estava lá já para fazer esse papel de fazer e errar e fingir que estava tomando choque, ele não tomava choque nenhum. E aí ele falava para outra pessoa que estava aplicando o suposto choque, que estava fazendo as perguntas, ele falava, olha, eu tenho um problema cardíaco, eu nem falei, eu menti até na minha ficha aqui de inscrição, porque eu precisava muito do dinheiro desse experimento. Eu tinha que vir aqui, porque senão eu ia passar fome, minha família ia passar fome, mas pega leve no choque, porque pode acontecer alguma coisa grave comigo se eu tomar choques assim fortes, né? Aí beleza. Aí a pessoa já ficava meio tensa, né? Então ela começava a fazer as perguntas e o outro cara ia sempre errando. E ele ia sempre dando choque e quando ele sentia que quando ele dava o choque, o outro cara sofria mais, porque supostamente o choque estava aumentando, né? Mas nada disso estava acontecendo, o cara era só um ator, o cara estava errando as perguntas de propósito, fingindo que estava tomando um choque e cada vez ele estava assim mais perto de ter um colapso mesmo. E aí chegava um momento que o cara sabia, o cara que estava fazendo a pergunta sabia que se ele desse mais um choque, isso podia ser fatal. Nessa hora, a maior parte das pessoas chegaram e falavam para a banca de cientistas: olha, eu não vou dar o próximo choque, eu não vou fazer a próxima pergunta, vocês estão vendo esse cara aí, ele tá mal, não é certo fazer isso. E aí nessa hora, quase todos os cientistas apareciam com uma prancheta falando: não, aqui está o termo de responsabilidade dele, ele assinou, você vai lá e pode dar o choque. Aí ficava aquela bancada de cientistas falando: vai lá, dá o choque, dá o choque, dá o choque. E aí mais de 90% das pessoas ia lá e dava o choque fatal. Então o Milgram ele ficou muito impressionado, assim, como as pessoas realmente não conseguiam assim, sustentar a opinião delas, elas acabavam cedendo à influência do grupo, influência da sociedade. E aí ele seguiu repetindo experimentos parecidos com esse o resto da vida dele, e ele chegou à conclusão de que realmente a maior parte das nossas ações, consciente ou inconscientemente, são ditadas pelo convívio social, são ditadas pelo ambiente onde nós estamos inseridos e não existe nada que a gente possa fazer para mudar o fato de que somos influenciados pelo meio. Agora, o que nós podemos fazer é justamente escolher o meio que a gente vai estar. A gente pode escolher qual tipo de influência a gente vai receber. Se a gente não consegue escolher o fato de que a gente não vai ser influenciado, pelo menos a gente pode escolher qual é a influência que a gente quer receber. E essa influência que a gente tem que querer receber é sadhu sangha, é a influência, né, dos sadhus, das pessoas que estão praticando a vida espiritual, que também estão tentando seguir o Dharma. Tem um verso muito bonito das escrituras, falado por Narada. Narada, o grande sábio, assim, ele fala, olha, na verdade, desculpa, é o Krishna, o próprio Krishna fala esse verso para Narada, né? Ele fala que eu não estou nem no mundo espiritual, nem estou no coração dos yogis. O único lugar onde eu existo mesmo é onde as pessoas estão praticando sadhusanga, onde as pessoas estão tentando se associar para tentar se tornarem pessoas melhores, me servirem, me agradarem. Então, assim, já que o Dharma significa cumprir assim o desejo de Deus para a nossa vida, para a gente realmente cumprir o desejo de Deus, a gente tem que estar com Deus. E Deus fala que o único lugar onde ele está é onde tem sadhusanga, né? Ele fala que nem no mundo espiritual ele está, nem no coração do yogi ele está. É claro que ele está no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é aquele lugar onde está todo mundo se associando, né? Onde todo mundo é devoto, todo mundo está se associando. Então ele está falando, eu não estou no mundo espiritual porque lá é perfeito, porque lá é pacífico, porque lá tudo é incrível. Não, eu estou lá porque tem pessoas que estão tentando se associar e ajudar umas às outras. Por isso eu estou lá. E ele fala, eu não estou no coração do yogi, mas a gente sabe que ele está no coração do yogi porque o yogi de verdade ele não é orgulhoso, ele aceita ajuda, ele dá ajuda, ele está sempre se associando, não tenta avançar sozinho. Então, já que o próprio Krishna falou que eu só resido onde existe sadhusanga, não tem possibilidade da gente cumprir o nosso dharma sozinho, né? Achar que agora eu vou fazer porque eu sou muito talentoso, porque eu tenho uma ideia incrível, eu vou fazer algo que vai ajudar o mundo, vai salvar o mundo.
Assim, não, a ideia não é essa. A ideia do Dharma é que eu vou fazer parte desse grupo de pessoas que estão tentando agradar a Krishna e junto delas eu vou cumprir o meu Dharma, né? Assim, que o Dharma, na verdade, significa que eu aceito fazer parte de um projeto, de um plano muito maior, né, para o destino desse mundo. Então eu sou só mais uma pecinha na mão de Krishna e eu vou me harmonizar com o resto do tabuleiro. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa cumprir para poder viver de acordo com o Dharma, Sadhusanga. Precisamos realmente buscar a companhia de outras pessoas que têm o mesmo propósito. Sem isso as coisas não vão funcionar. E aí, o segundo item que nós precisamos, como a gente já falou muitas vezes, é meditar no nome de Deus, porque a gente precisa estar com consciência pura para poder agir de forma pura. E o que vai, assim, purificar a nossa consciência, vai promover essa interação com Deus é meditar nos nomes de Deus, né? Então temos que meditar, a gente faz isso na nossa tradição, meditando principalmente no mantra Hare Krishna. Agora a gente tem que melhorar, a gente tem que se preocupar com a qualidade da nossa meditação. E aí é dito que tem 3 gatilhos que quando a gente aciona eles, a gente consegue ter uma meditação realmente forte, uma meditação realmente poderosa. Né? Então esses 3 gatilhos são conhecidos como Rishi, Istadeva e Vinyoga. Rishi significa que a gente está assim, sendo treinado, que estamos ajudando algum sábio que já alcançou a maturidade nessa meditação no nome de Deus. Né? Então a gente precisa da ajuda de um mestre. Precisamos de um mestre espiritual. Não tem também como a gente cumprir o nosso Dharma completamente sem a ajuda de um mestre espiritual. E aí, se a gente vê, as escrituras falam que se a gente, por exemplo, medita no nome de Deus, o nome de Deus vai purificar a gente de todas as nossas imperfeições, mas tem 2 imperfeições que só a meditação pura não consegue purificar a gente, que é o fato da gente continuar se apegando a coisas que nós sabemos que são desfavoráveis para a nossa vida, mas a gente continua se apegando a essas coisas desfavoráveis, e a outra é sentir vaidade pelas nossas qualidades. Essas 2 coisas, se você tentar avançar sozinho, tentar seguir seu Dharma sozinho, não vai rolar. Né? Assim, esses pontos não vão ser completos. E aí quando você recebe o treinamento do mestre espiritual, você tem uma chance de realmente conseguir consertar esses 2 defeitos. Então isso é o primeiro gatilho que vai acionar o poder mesmo completo da meditação. O segundo gatilho que a gente tem que acionar é chamado Istadeva. Istadeva é que a gente tem que se apegar a uma forma específica de Krishna. Né? Krishna ele se manifesta em muitas formas, né? Como o próprio Krishna, o Vaqueirinho, que toca flauta, Rama, que é o rei, né, ideal, Krishna como rei ideal, Chaitanya, que é o avatar mais misericordioso. Krishna tem muitas formas e a gente, assim, se apega, né? A gente tem que conhecer e adorar essas formas todas, mas tem uma forma que realmente vai assim cativar a nossa mente. A gente tem que se devotar a uma forma, tá sempre lembrando dela, tem que, quando a gente medita, a gente tem que assim realmente pensar com bastante intensidade nessa forma. Então a gente tem que conhecer as formas de Deus. Então para isso a gente vai precisar de conhecimento, né? E aí o terceiro item que aciona o poder mesmo do mantra é conhecido como Vinyoga. Vinyoga significa que você tem um desejo sincero com a sua meditação. Então, assim, as pessoas podem estar meditando no mesmo mantra, mas com intenções diferentes, o resultado vai ser muito diferente. Então, qual é a verdadeira intenção que a gente tem que ter quando a gente medita nesse mantra? São 2. A primeira é a gente realmente desenvolver o nosso amor por Deus. Porque tudo vai vir disso, né? Assim, a gente tem que estar querendo amar a Deus. Não tem como a gente cumprir o nosso Dharma, não tem como a gente desenvolver nenhuma boa qualidade assim de forma plena, se não for com a ajuda de Deus, né? Se a gente tentar, por exemplo, não ser egoísta, mas nós somos egoístas, até a nossa tentativa de não ser egoísta já vai ser egoísta. Se a gente, por exemplo, é ignorante e quer ter conhecimento, a nossa tentativa de adquirir conhecimento vai ser ignorante, porque somos ignorantes. Então a gente não pode jogar sozinho, a gente vai precisar da ajuda de Deus para jogar com a gente, porque Ele é livre das imperfeições, né? Então, a primeira coisa que nós temos que querer desenvolver esse amor mesmo por Deus, sem segundas intenções. Não é que eu quero desenvolver amor por Deus para não sofrer mais, não é que eu quero desenvolver amor por Deus, né, para poder alcançar assim um estado de plenitude espiritual. Não, eu tenho que desenvolver amor por Deus porque sim, porque Ele é uma pessoa mais... Se existe alguém que é digno do nosso amor, é Ele, né? Então, desenvolver esse amor sem segundas intenções. E o segundo objetivo da nossa meditação, a segunda intenção que a gente tem que cultivar é o desejo de ser só uma ferramenta na mão dele, ser um instrumento na mão dele para que ele use a gente para ajudar o mundo, para salvar o mundo, né? Para
assim, dar felicidade para as outras almas, tirar as outras almas da ignorância. Então a gente também não pode querer esse benefício espiritual só pra gente, a gente tem que querer compartilhar com os outros. Então quando a gente aciona esses 3 gatilhos, a nossa meditação ela é plena. E esse é o segundo pilar do mantra, a meditação, mas essa meditação que ela cumpre esses 3 requisitos que a gente falou. E aí, como a gente viu, para a gente poder fazer essa meditação, a gente vai precisar de conhecimento. Então esse é o terceiro pilar. Temos que realmente ouvir o conhecimento, e ouvir o conhecimento de forma completa significa ouvir o conhecimento das escrituras, ouvir o conhecimento do mestre espiritual, ouvir o conhecimento das outras pessoas que estão praticando também, né? A gente falou ontem bastante sobre isso, assim, quem não viu tem ontem, na tarde do Dharma de ontem, a gente falou bastante sobre as literaturas, assim, as grandes literaturas principais, né? Então, esse é o terceiro requisito, a gente vai precisar ouvir esse conhecimento espiritual. E aí o quarto, que aí entra bastante na questão do João Paulinho. Como que eu faço para levar isso para a prática? Então, para levar isso para a prática, é o quarto ponto. Temos que interagir com Deus. Isso, na tradição de Bhakti, na tradição da devoção, é chamado de Murti Seva, né? De servir a Deus, servir a forma de Deus. Então, normalmente, as pessoas entendem que essa interação com Deus, essa forma de adorar a Deus, é assim, meditando em Deus num altar. Também é isso, mas não é só isso. Essa ideia de interagir com Deus no cotidiano é a ideia de que a gente tem que realmente pegar todos os itens da nossa vida e oferecer para Deus, né? Conectar todos eles de alguma forma com Deus. Até yoga significa isso, né? Yoga significa união, conexão. Então, eu tenho que oferecer minha vida inteira para Deus. Mas se eu vou oferecer qualquer coisa na minha vida para Deus, ela tem que ser assim do bom e do melhor, né? Não dá para eu, por exemplo, vou oferecer minha relação que eu tenho com os meus pais para Deus, mas a minha relação, assim, eu tenho problemas com eles, assim, não dá, né? Você tem que oferecer. Não tem como eu oferecer o meu trabalho para Deus se eu tenho preguiça de trabalhar, se eu tenho má vontade, se eu não faço. Não tem como eu oferecer. Assim, a gente tem que oferecer. Então, assim, essa ideia de que tudo que eu vou fazer eu vou oferecer para Deus, ela faz com que a gente naturalmente se torne muito consciente do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Até Prabhupada traduziu essa ideia da devoção como consciência de Krishna, né? Então é muito interessante isso, que você realmente vai tomando consciência dele nos pequenos detalhes do seu cotidiano. Se eu estou fazendo aquilo para Krishna, né? Então eu tenho que tomar muito consciência de como eu estou fazendo as coisas. E aí quando como Krishna inclui tudo, quando a gente tenta ser consciente de Krishna, a gente acaba sendo consciente de nós mesmos, porque nós estamos dentro de Krishna, né? Então quando você tenta tomar, assim, cuidado com o seu cotidiano, quando você tenta reparar como você está fazendo as coisas, e aí você vê como você está fazendo as coisas para como você vai oferecer para Krishna, você vê como que você é de verdade, né? Então a gente só se entende de verdade quando a gente está tentando entender como a gente pode melhorar a nossa relação com Deus, como a gente pode realmente avançar mais nesse caminho da yoga, de conectar tudo com Deus, né? E aí o critério que o próprio Krishna dá é que tem 3 formas pela qual nós podemos fazer tudo nesse mundo, pela qual nós podemos agir, né? Que é na ignorância. Ignorância, assim como o nome já diz, você não está refletindo sobre qual vai ser as consequências daquilo que você está fazendo, você não entende qual é a relação daquilo que você está fazendo com Deus, você não entende qual é o seu papel quando você está fazendo aquilo, você não consegue nem discernir se você está fazendo aquilo de forma certa ou de forma errada, né? A ignorância ela também é marcada pela passividade, né? Pela letargia. Então, quando você faz as coisas assim, sem querer fazer, com má vontade, isso é ignorância também. Aí existe a paixão é quando você age de forma totalmente contrária à ignorância, quando você age assim de forma realmente ativa, mas você está agindo de forma assim realmente dinâmica, porque você está cheio de desejos. Então você faz o que você está fazendo só para poder satisfazer um desejo seu. E aí a consequência da paixão é que a paixão, tudo nela gira em torno de sucesso e fracasso, né? Como você quer satisfazer um desejo, então você está muito interessado no seu sucesso. Então, no modo da paixão, a gente tem uma mentalidade meio maquiavélica, assim, os fins justificam os meios, né? Para o meu sucesso acontecer, não importa o que eu vou fazer. Então, para isso, para você ser bem-sucedido nas suas ações, você pode passar por cima dos direitos dos outros, você pode ferir os outros, você pode negligenciar assim o seu dever, você pode agir de forma errada, o que importa é o resultado certo, né? Então, isso também não é bacana, né?
Agora, por fim, tem a bondade. A bondade é quando a gente age movido por conhecimento, por harmonia, equilíbrio e mais do que tudo, quando a gente age baseado nessa questão de estou fazendo o que é certo ou estou fazendo o que é errado. Se eu fizer o que é certo e não tiver recompensa nenhuma por causa disso, tudo bem, eu vou fazer ainda assim. Se eu fizer o que é certo e isso for muito difícil, eu vou fazer ainda assim, né? Se eu fizer o que é errado e for ter vantagens por causa disso, eu não vou fazer. Então, até Krishna fala que a felicidade na paixão, ela é como veneno, ela é como néctar no começo e é veneno no final, né? Então, ela é néctar no começo porque você está assim trabalhando para satisfazer os seus desejos, né? Você está trabalhando para ser bem-sucedido, mas ela é veneno no final porque você vai conseguir satisfazer um desejo seu que é material, que é algo externo, mas que depois aquilo vai acabar e quando aquilo acabar, você só vai ficar com a frustração de ter tido aquilo e ter perdido, você não vai ficar com mais nada. E a bondade, ela é veneno no começo e é néctar no final. Ele fala que a felicidade é dessa forma. É veneno no começo porque significa que você vai ter que ser certinho, vai ter que ser ético, ser moral, por causa disso você vai perder muitas oportunidades. Por causa disso, né, você pode ficar com a sensação assim de que você está sendo passado para trás, outras pessoas estão obtendo mais vantagens. Mas ela é néctar no final, porque no final você melhorou como pessoa, você desenvolveu virtudes eternas. Pode ser que você nunca ganhe nada, né? Não é que você está agindo na bondade que assim você vai ter uma recompensa externa no futuro. Pode ser que você nunca ganhe nada mesmo. Mas assim, você já ganhou o fato de ter agido certo, e isso para você é o que importa, né? Isso é o que você vai poder levar depois que a morte chegar. Então, Krishna fala que ele aceita as coisas que estão na bondade. Então esse é o critério que a gente tem que usar para ver se eu estou conectando alguma coisa com Deus ou não no meu cotidiano. O meu trabalho eu posso oferecer para Deus? Eu estou fazendo ele na bondade, na paixão ou na ignorância? Meus relacionamentos, né, com a minha família, com meus amigos, com assim, eu estou fazendo ele na bondade, na paixão ou na ignorância. Krishna aceita assim realmente as coisas que estão sendo feitas na bondade. Né? Eu lembro que quando eu aprendi esse conceito dos maus da natureza, eu tinha um caderninho assim que eu usei ele por 6 meses que eu ia anotando. Se chegava no final do dia, era tipo um diário dos maus da natureza. Eu anotava cada coisa que eu tinha feito e ia avaliando se tinha sido na ignorância, na paixão, na bondade. Foi muito interessante. Pena que foi uma experiência que não foi sustentável, assim, só fiz por 6 meses. Não foi na bondade, né? Eu não consegui sustentar. Mas é legal isso, assim, de você se auto-observar para ver se você pode ou não oferecer aquilo para Deus. Então, esse é o quarto item. E o quinto item é chamado Mathura Vasa. Mathura Vasa significa morar em Mathura. Mathura é o local onde Krishna nasceu, quando ele veio nesse mundo, né? Quando ele veio aqui como um avatar, ele nasceu em Mathura. Então, a ideia de Mathura Vasa é morar num local sagrado. Então, morar num local sagrado é algo que, para a maior parte das pessoas, não vai ser possível, né? Assim, morar num templo, morar num ashram, mas a gente pode transformar a nossa casa num local sagrado. E aí a gente tem que, assim, ter esse cuidado, né? De como a gente vai fazer para nossa casa virar um local sagrado, inspirar a gente a meditação em Deus. É dito que tem duas coisas que são indispensáveis, né? Nesse caminho da devoção, que é sempre se lembrar de Deus e nunca se esquecer de Deus. Então você tem que assim, estruturar a sua vida de uma forma que cada vez mais as coisas que afastam sua lembrança de Deus fiquem excluídas, né? E só isso, de você criar um ambiente que te lembra de Deus, você já está transformando aquele local num local sagrado. Então esses 5 itens eles têm que ser implementados. Se a gente implementa eles, aí a gente vai conseguir assimilar a essência do Dharma e aí depois a gente vai conseguir aplicar no cotidiano, adaptando para os pequenos detalhes, né? Então, essa adaptação para os detalhes aí já é uma outra discussão, né? E aí tem muitos detalhes e aí cada caso é um caso, né? A gente vai, ao longo dessa estágio do Dharma, discutir esses detalhes, mas esses são os fundamentos, né? Então, até para discutir esse Dharma aplicado em um detalhe, a gente fez o Clube do Dharma, que a gente lançou ontem, né? Que é o Dharma aplicado nas profissões. A gente vai começar, a partir da segunda-feira que vem, discutir isso, né? A gente vai criar um grupo no Telegram e lá a gente vai debater em cima de textos, vamos discutir alguns pontos, vamos entrevistar algumas pessoas que têm maturidade espiritual e material em diversas profissões, porque cada profissão tem assim, suas peculiaridades, né? Então a ideia lá não é só ver assim como que é o Dharma aplicado no trabalho, mas é o Dharma aplicado em cada trabalho distinto, né? Então a gente vai focar, né, nos trabalhos das pessoas que estão inscritas lá. Já de ontem para hoje se inscreveram 7 pessoas, agradeço aí todo mundo, que foi muito legal. Eu estava lendo antes de vir para cá
assim que lá na fichinha de formulário fala quais são os detalhes assim da sua profissão que ajudam ou atrapalham em relação ao Dharma. Achei muito legal, muito interessante assim que as pessoas falaram. Então, quem quiser participar, tem o link, né, para o formulário de inscrição aí na descrição na descrição do vídeo tem o link para o formulário de inscrição, né?